Oi, pessoal, tudo bom? Estão me escutando? Ótimo. Bom, nós temos 5 alunos de 45 aqui, faz parte. Pessoal, eu recebi poucos grupos definidos. Então, assim, alguém aí ainda não está em grupo ou não me mandou, não me avisou. Oficialmente eu recebi só... Na verdade, eu recebi um grupo e um aluno que queria fazer sozinho. Quem que queria fazer sozinho? Deixa eu ver aqui. Eu recebi e-mail. Pá, 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 pá. Tá, então tem o grupo do João Vitor com o Vitor Saldanha, João Vitor Venestal e o Daniel Barbosa, que é um dos grupos que me contactou. Professor, inclusive eu vi o seu e-mail lá. Se você tiver um tempo no final da aula, a gente pode discutir aquela ideia um pouco? Assim, coisa Claro, rápida, claro. porque Não, não ficou muito claro para mim. não, óbvio. A ideia da aula hoje é essa, na verdade, eu quero que os grupos estejam fechados, com os temas fechados, para que eu possa dar alguma orientação do trabalho, certo? Então, quem não tem Ok. grupo, se eu não sei qual que é o grupo, eu não sei qual que é o tema, pelo menos de interesse, aí fica um pouco mais difícil. Mas é legal, vocês já estão lá, a gente conversa. O Vitor disse que esqueceu de mandar o grupo. Vitor, você pode me mandar? Pode pôr aqui qualquer coisa. Apesar que é melhor. Se puder por e-mail, deixa eu pôr aqui. Sobre o trabalho individual, pessoal, teve alguém que me mandou falando que queria fazer um grupo individual. O problema de um grupo individual é o seguinte: eu vou avaliar como se fosse um grupo. Então, você tem que escrever projetos, tem que escrever outro projeto, tem que fazer a simulação, tem que fazer tudo como fosse único. Eu não quero que sejam muitos individuais, porque é muita gente. Se eu tiver que avaliar 45 essas coisas, eu vou ficar maluco. Então, assim, eu fortemente não recomendo que seja individual, porque o trabalho é bastante coisa para uma só pessoa. Para muitas pessoas é bastante tranquilo, certo? Também achei, né? Qual que era o e-mail? Então vai, o Pablo colocou, deixa eu colocar no cigarro aqui os grupos. Vou gerenciar grupos, então tem. Vamos, cigarro. Então vai. Então tem um grupo aqui que é o Paulo Targino. Deixa eu achar aqui. Acha. Ah, é Pablo Targino. Desculpa, Pablo, falei errado. Então vai, o Pablo. Paulo Torres. Que. E o Patrick Oliveira. Ótimo. Aí o Vitor vai mandar em outro. Por e-mail ali que você falou, né? Mas se você quiser mandar aí também, para eu já ir configurando aqui no cigarro.
ver aqui. Não, quem me mandou falando que só tinha um grupo e eu perdi? Ih. João. Bom, então você vai mandando a gente. Sobre os temas, pessoal, então, o que eu queria mais rápido possível é estabelecer esses grupos, estabelecer os temas para vocês já começarem a trabalhar, certo? Um dos grupos, que foi o do João Vitor, Vitor Gabriel, outro João Vitor e o Daniel, eles estavam querendo trabalhar com variantes. Vocês estão aí, né? Quem que eu conversei Sim, agora? sim, Né? tô aqui. Tô aqui, professor. É João Vitor. Tem mais alguém do grupo aí ou tá só você? Tem o outro Eu tô João aqui Vitor também. e tem o Vitor também. Show de bola. Caramba, quantos Vitor? Beleza. Então, legal, pessoal. Então, a ideia hoje é discutir esses temas e eu dar uma orientação um pouquinho sobre como que vocês podem brincar com isso. Na verdade, assim, tem várias formas diferentes de modelar variantes. Deixa eu ligar minha luzinha aqui, aí às vezes eu consigo desenhar para vocês. Aí, o que é variante? Vocês sabem o que é a variante? Vocês entenderam, lendo aí na internet, o que significa? Sim, eu entendo. Eu sou, na verdade, sou um daqueles estudantes de biomedicina que tá aqui, então eu já sei um pouco a respeito. Show de bola. Mas os computeiros que estão... Ou é tudo biomedicina desse grupo aí? Não, o outro João Vitor e o Daniel são do TI. Show de bola. Bom, mas deixa eu só dar uma explicaçãozinha, só para quem não é... para quem não é da biomedicina. O que está piscando aqui, gente? Ótimo, chegou outro grupo aí. A questão da epidemia, basicamente, a gente tem um vetor, certo? A gente tem um vírus que ele está transmitindo de cada pessoa que causa doença. O vírus entra em uma pessoa, infecta a pessoa desenvolve uma doença por essa infecção, e a transmissão acontece porque essas pessoas acabam produzindo esse vírus em alguma região, depende da forma de transmissão, mas no caso do Covid, a principal é uma via aérea, então ele produz esses vírus, seja no pulmão, seja em alguma parte do aparelho respiratório, e quando você fala, quando você grita, quando você tosse, alguma coisa, você acaba exalando esses vírus junto com a saliva ou junto com a umidade que sai do ar, certo? O que acontece é que cada um desses vírus, eles têm uma carga genética. Assim como cada um de nós tem a nossa sequência genética única, cada vírus tem uma sequência genética única. A diferença é que o tempo de vida e o tempo de reprodução do vírus é muito mais rápida do que o tempo de vida e o tempo de produção de um humano, certo? Isso significa o quê? Que você tem muitas gerações em que essa carga genética, que esse código genético do vírus, ele está se atualizando, ele está mudando. A principal forma de mudança que você tem num vírus, um vírus ele tem uma reprodução, ela não é sexuada, não tem um vírus masculino e feminino que gera o outro. Isso é uma outra forma de gerar variabilidade genética. O vírus não, ele simplesmente entra na célula e faz um clone, a célula faz vários clones desse vírus. Mas como é um processo bastante complexo, é um processo que é muito suscetível a erro, existe um fator chamado mutação. Uma mutação é quando tem um erro nesse processo de clonagem que algum dos códigos genéticos eles modificam um pouquinho. Na maioria das vezes, essa mudança de código genético não acarreta em absolutamente nada, não muda em nada.
o vírus. Agora, muitas vezes também, ela vai acabar mudando alguma propriedade do vírus, quer dizer, a partir do código genético que você gera o vírus em si, que muda uma característica dele. A maioria das vezes, essa característica, ela vai, na verdade, tornar o vírus pior no sentido de que o vírus não vai ser capaz de funcionar como ele funciona na doença e o vírus vai morrer. Só que como gera milhões de cópias, eventualmente uma dessas cópias, ela é melhor do que a cópia original. Pode ser que ele faz alguma alteração normalmente na casca dele, né? Normalmente nos spikes dele, de forma que ele fica um pouquinho mais eficiente na hora dele encontrar com uma célula. O vírus ele encontra na célula como se fosse um velcro. Ele tem uma pontinha que ele encosta em alguma proteína proeminente da célula. Ela, como velcro, vai e encosta. E como velcro, ele pode ser um velcro mais forte, mais fraco e tal. Quanto mais forte ele for, melhor ele se adere a essa célula. Então, o que acontece é que as variantes, elas nascem disso, de que o vírus está em constante mutação. Cada pessoa ela vai sofrer várias mutações dentro dele. Acontece que essas mutações que não matam o vírus e que também não deixam ele melhor, elas vão passando. São mutações que a gente até usa para saber a origem. Vocês já devem ter visto algum dado mostrando, por exemplo, por dado genético, eu sei que o vírus do Brasil veio da Europa e não veio da China. Porque é só a gente olhar essas mutações que não alteram o comportamento do vírus. Isso ainda não é uma variante, é apenas pequenas variações dentro do mesmo grupo. Mas acontece o seguinte, tipo, além da formação dessa variante, essa variante ela precisa também passar. Não adianta nada dentro de mim gerar uma outra versão do vírus e eu morrer e eu não passar para ninguém. Então, assim, tem toda uma cadeia de processo que faz com que uma nova versão do vírus, que seja mais forte ou tal, ela acaba saindo por aí. Ela acaba saindo e entrando. E a gente tem várias dessas variantes. Então, assim, tem condições específicas que fazem com que surgiu uma nova versão do vírus que é muito mais eficiente, que ela acaba tendo aumentando a transmissibilidade dela e aumentando também a gravidade da doença. Mas tem um fator que é o seguinte, se fosse só isso dá para modelar, mas assim, no ponto de vista de modelagem, o impacto maior disso é o quê? Que você tem um crescimento da taxa de transmissibilidade com o tempo e você tem também um crescimento do impacto, quer dizer, do impacto de saúde, da gravidade da doença. Mas o maior problema mesmo da variante é um negócio que a gente chama de escape imunológico, que é o seguinte, como que a gente cria uma imunidade a uma doença? Quando o vírus entra, que a gente chama o antígeno, né, que é o vírus, ele entra no corpo, a gente tem alguns mecanismos de defesa. O problema quando é um antígeno que a gente não conhece, a gente precisa que ele cause algum estrago para o corpo perceber, esse cara está causando algum estrago. Aí ele vai ter duas principais mecanismos para aprender, esse cara ele é do mal. Então eu tenho um mecanismo de plasticidade imunológica que algumas células do nosso corpo vão aprender a fazer um negócio que a gente chama de anticorpo, que é uma moléculazinha que ela consegue se ligar nesse vírus e inutilizar ele. Aí é como se você pegasse o velcro e você colocasse um silver tape ali no velcro. Ele não vai mais conectar nas células. Só que demora um tempinho para você aprender a fazer isso. E também é o seguinte, a gente consegue... Essa defesa ela é só suficiente até um certo nível. Se tiver muito vírus, ela acaba ficando ineficiente. Aí por isso que a gente tem um segundo tipo de resposta, que a gente chama de resposta celular, que são células que aprendem a detectar esse vírus, e elas vão lá e basicamente matam, inutilizam esses vírus. Então a gente aprende. O problema é que na primeira infecção, como demora para a gente aprender, porque a gente não conhece, tem tempo suficiente para o vírus crescer
se disseminar dentro do corpo, e aí é muito mais difícil você combater algo que está disseminado contra algo que você ainda tem poucos lá. Por isso que o processo no vírus, em geral, ele começa, ele dissemina pelo corpo, ele causa inflamações, porque as células começam a morrer e tal, até que o corpo aprende e começa a combater ele. O problema quando a infecção é muito grande, muito forte, que muitas vezes o combate do vírus, a inflamação acaba sendo mais grave até do que o próprio vírus, que é um dos casos do Covid. O Covid, muitas das mortes é porque o corpo ele tem uma reação muito exagerada sobre o que ele deveria reagir. Mas então, assim, o que acontece? Uma vez que eu identifico, e é assim que a vacina funciona, a vacina ela entra como se fosse uma foto desse antígeno e a gente vai lá e o corpo aprende. A vacina tem essa, como se fosse uma foto, e ela também te causa, por isso que a gente tem, é comum ter uma reaçãozinha na vacina. Ela também causa como se fosse uma inflamaçãozinha, daí o corpo entende. Alguém está me atacando, olha a foto ali. Aí ele aprende, a próxima vez que o vírus chegar, eu consigo ter uma reação muito mais rápida. E essa reação mais rápida é que nos torna imune. O problema da variante é o seguinte, é a mesma coisa, imagina que um cara tá lá, você tem um retrato falado do assaltante na frente do banco lá, sempre que entra alguém, aí você olha, é ou não é o cara, você consegue expulsar. Mas do mesmo jeito que a variante, essa variação, essas mutações fazem com que ela fique mais eficiente ou menos eficiente, ela também muda as características que o nosso corpo usa para identificar se eu já tive essa infecção ou não. Então, com o tempo, imagina, eu aprendi com uma variantezinha lá. É a mesma coisa que, eu aprendi a lidar com o seu tataravô. Agora, de repente, chega o neto lá que ele já não é mais moreno, é loiro, o vô tinha 1,5 m, esse aí tem 2,15 m e tal, já é mais difícil de identificar, né? E é basicamente isso que acontece. Então, a evasão imunológica acontece quando você tem uma mutação para essa nova variante, você tem uma mudança desse código genético, que ele pode ter impacto na eficiência ou tal, mas também ele muda a característica das proteínas de forma que o corpo, que aprendeu como a primeira versão do vírus, agora olha, não é não é o mesmo. Então a resposta para ele não é tão rápida. Aí você pode ter o caso das reinfecções. A reinfecção pode acontecer por uma pessoa que teve uma infecção natural, mas não desenvolveu não aprendeu direito, ou, nesse caso, de situação de que você tem uma nova variante e a sua resposta que você aprendeu, ela não é coerente com essa nova versão do vírus. Então, esse é o grande problema das variantes, quando você começa a surgir novas, que elas podem invadir a resposta das vacinas. Imagina, a vacina foi criada baseada lá no vírus de 1 ano atrás. Ele teve 1 ano que ele ficou mutando e tudo mais. Isso acontece, por exemplo, e cada vírus tem esses diferentes níveis. Por isso que, por exemplo, todo ano a gente tem que fazer uma vacina nova da gripe, porque a influenza, ela está em constante mutação. É um vírus que ele é endêmico e ele é constante, ele sempre está atualizando. Então, todo ano eles têm que atualizar para essas novas cepas, essas novas variantes do vírus. E é o problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Não é só isso, não é o problema só das variantes, mas é um dos grandes problemas. Então, aí chega no problema, como que eu modelo isso? Como que eu coloco isso no modelo? E, na verdade, assim, antes de como eu coloco no modelo, o que eu posso responder com um modelo? Certo? O que eu consigo mostrar de interessante? Tem várias coisas que dá para mostrar, na verdade. Uma delas, que eu acho que é a mais relevante de vocês atacarem, é a questão o impacto de você deixar a doença se desenrolar naturalmente, que é uma das abordagens de alguns governos. Existe toda uma teoria de, assim, se a doença é muito leve, é o caso, por exemplo, de um resfriado comum. Se a doença não vai matar ninguém e tal, você simplesmente deixa todo mundo pegar, aí você vai ter tantas poucas pessoas suscetíveis que
a doença morre por si só, que é o tal da imunidade de rebanho. Algumas pessoas, elas advogaram pelo fato, a gente vai chegar numa imunidade de rebanho com o Covid, então é melhor, deixa ela correr, deixa o vírus viajar, o que é uma bizarrice. O problema desse modelo é que ele não considera as variantes. Quando eu tenho uma variante, o que eu vou ter? Eu vou ter aumento das reinfecções, então uma pessoa que teve antes, ela vai poder ter agora de novo. E imagina, tem uma questão probabilística, é muito difícil um vírus mudar para uma nova versão que é mais eficiente e que seja diferente o suficiente para algo não pegar. Só que se eu fizer 1 trilhão de modificações, eventualmente isso vai acontecer. Então, quanto mais gente tiver o vírus, quanto mais transmissões foram feitas desse vírus, a chance de eu ter do surgimento de uma nova variante é maior. Então, uma pergunta interessante, algo interessante para mostrar no modelo é esse impacto do surgimento das variantes sobre a teoria da imunidade de rebanho. Quer dizer, qual que é o impacto, quanto que mais pessoas são infectadas, ou mais pessoas vão morrer pelo fato de que existe esse surgimento de variantes que aumenta a reinfecção e aumenta também a transmissibilidade, esse tipo de coisa assim. Certo? E dá para brincar assim, então assim, como fazer isso então no modelo? Como responder esse tipo de pergunta? Qual que é o impacto de surgirem variantes sobre o modelo? Depende, dá para você fazer das duas formas, na verdade. Dá para você fazer dá para você fazer tanto na versão de agentes quanto na versão de componentes. Como que você constrói a questão dos variantes nos componentes? Lembra que nos componentes você tinha suscetível, certo? Você tinha 3 populações: suscetíveis, infectados e recuperados, certo? O que você vai precisar agora é o seguinte: você vai ter que ter também os infectados, você vai ter que ter infectados para cada uma das variantes, certo? E você também vai ter que, dentro desses suscetíveis, você tem que construir uma forma de equações que você tem uma proporção que ele ainda é suscetível para cada uma dessas variantes. É um pouquinho mais chato de fazer assim, você tem que construir uma questão condicional para que cada uma dessa população aqui, ela indique cada uma se ele pode ir para uma variante ou para outra. Qual que é o problema maior dessa... E também o fato de que os recuperados, eles também estão suscetíveis às outras variantes. O problema disso é o seguinte: você tem uma explosão pelo número de variantes, então é um pouquinho mais difícil de você gerenciar, porque você vai acabar explodindo o número de possibilidades como é que chama? O número de possibilidades de variantes que você vai ter lá. E para cada variante, você vai ter uma explosão basicamente quadrática dos grupos suscetíveis. Então, não é exatamente a melhor ideia. A melhor forma de abordar isso, então, assim, se vocês forem na Wikipedia, tem um exemplo de como ser feito isso. Pode ser também. A melhor forma de fazer isso é com um modelo de agentes. O modelo de agentes é bem mais fácil de você abordar isso. Mas como que você aborda isso no modelo de agentes? Aí que é a brincadeira principal. É o seguinte: lembra que no agentes, qual que é a diferença para a versão dos agentes? Nos agentes, você vai ter que você modela cada indivíduo da população, certo? Então, cada indivíduo ele vai estar lá. E cada indivíduo ele vai ter as propriedades dele, ele pode ter a idade dele, sei lá, onde ele mora, qualquer coisa assim, né? Normalmente, o mais simples você coloca só a idade. Ou nem coloca idade. Aí, o que você vai colocar? Você tem também o estado o estado infeccioso dele. Ele pode ser suscetível, certo? Porque ele
ele não teve nenhuma proteção, ele pode ter... ele pode estar infectado atualmente, certo? E ele pode ter o quê? Uma lista de imunidade que ele tem. Basicamente, então, você precisa de duas coisas. Ou ele está infectado no momento, se ele está por qual cepa? E a outra seria, qual é a imunidade que ele tem? Quais são as imunidades que ele tem? Quais cepas ele já entrou em contato e quais cepas que ele tem resposta lá? Aí, como é que você brinca com a questão das variantes? Você viu que a diferença agora é o seguinte, na versão original, não existia cepas, então ele podia só... O infectado era um true ou false, e o tem imunidade era um true ou false, certo? Porque só tinha uma variedade. Agora não, agora o infectado vai ser algum código que identifica essa cepa. E a imunidade dele vai ser algum código que diz quais que ele tem imunidade. Aí o que você precisa fazer, quando você sorteia se um cara encontrou o outro e tal, é o seguinte, qual que é a probabilidade... Aí vai ter isso, tipo, cada cepa vai ter uma probabilidade de transmissão diferente, certo? E também tem uma probabilidade de... Se você estiver calculando morte e tal, você também pode colocar a probabilidade do cara morrer, dado ele estar infectado lá. Então, você vai ter essas propriedades de cada cepa. E você também vai ter uma probabilidade de, dado uma transmissão, essa cepa sofrer uma mutação. Aí, o que você faz? Dada essa mutação, o que você vai fazer é, você vai ter um novo valor de grau de transmissão, você vai ter um novo valor de gravidade da doença, e você vai ter um outro código que ele é um pouquinho diferente do outro, que ele vai te dizer quão próximo que ele é da cepa original. Agora imagina que você tenta transmitir isso para uma pessoa que já tem uma imunidade. O que você vai ter que fazer é comparar o código da cepa que está tentando infectar essa pessoa com os códigos com a lista de cepas que ela já foi infectada. Aí você precisa ter alguma métrica que te diz, ó, de distância entre esses códigos. Pode ser o número, a cepa original é 722, a nova cepa é 803, sei lá. Aí quanto mais próximo... Desculpa interromper, professor, que aí nesse caso iria representar mais ou menos a imunidade cruzada do indivíduo. Que era exatamente esse conceito que eu ia perguntar a você, que eu não tinha entendido do e-mail que você me mandou. Mas ok, pode continuar. Tá perfeito, exatamente. Porque assim, também não é assim, ela tem uma mutação e pronto, ela não existe, não tem nenhuma imunidade. O que normalmente acontece é que ela muda um pouquinho, então fica um pouquinho, a resposta imune fica um pouquinho mais fraca. Ela muda mais um pouquinho, fica um pouquinho mais fraca. Você consegue simular isso como? Você cria um código para cada um, você pode usar uma hash ou qualquer coisa assim, que para cada cepa você tem um código, e quando você tem uma mutação, esse código fica só um pouquinho diferente. Você pode fazer isso unidimensional, como um número, ou você pode fazer algum código, assim, aí tem várias formas de fazer isso. Aí o que você vai fazer é calcular a distância entre esses dois. Aí você faz uma função de que quanto mais próximo, melhor a resposta. Aí o que você tem que fazer, beleza, então como que eu calculo a probabilidade desse cara ser infectado? Aí é só criar uma função de probabilidade, assim, tipo, se elas forem exatamente iguais, aí você pode falar que é uma reinfecção. Então, assim, sei lá, tipo, se elas forem exatamente iguais, a chance desse cara ser reinfectado é 1%, 2%. Isso você pode até definir para cada cepa, ou você pode fazer uma definição global. Mas daí você faz, a partir do momento que a cepa que você está tentando infectar é um pouco mais diferente, aí essa probabilidade de infecção vai aumentando. Certo? Aí o que dá... com isso você já consegue brincar e ter uma visão global, assim, de como que evolui. Basicamente o que vai acontecer é que quanto mais... Você vai ter como se fosse uma pimentada da infecção. Quanto mais infecção, mais você vai ter variantes e mais isso vai impactar nas reinfecções ou mesmo na questão da gravidade. E dá para você... Assim, eu acho que se você fizer isso e simplesmente mostrar qual que é o impacto de você faz a mesma simulação sem mutação, sem variantes, mostrando que
que assim, dependendo da taxa de transmissão, você mata tanto, aí você faz o mesmo gráfico, agora não, vou incluir uma mutação, aí você mostrar aqui, ó, para situações, quando você controla, o impacto é mais ou menos o mesmo, porque não teve oportunidade de ter todas as variantes. Mas quanto mais você deixa ela livre, mais pior é o impacto, mais ela aumenta o impacto. Você pode olhar também qual que é o impacto, o surgimento de novas cepas, tipo, você pode pegar cada uma dessas cepas aí e olhar como ela evolui no tempo. Aí, de repente, surge uma que ela vai acabar morrendo, a outra surge. Tem várias coisas que dá para fazer de interessante, de análise. Mas, assim, a construção do engine do modelo é mais ou menos esse. Tem várias formas de ser feito isso, mas acho que essa é a forma mais... Essa é a forma mais tranquila, assim. Só para falar um pouco do detalhe de como eu estava tentando implementar isso, que eu já estava fazendo tipo um protótipozinho baseado em agentes, nem você falou agora. Só que eu acho que a abordagem inicial que eu estava pegando era fazer duas simulações, uma com a cepa original e outra com a cepa variante. Mas aí, tipo, para mim, o resultado ia dar o mesmo. Tipo, não o mesmo, mas ia ser algo óbvio. Porque se você pega uma cepa que é claramente mais transmissível e mais letal, e outra, tipo, a única diferença vai ser o número de mortes e o número de casos, que vai aumentar mais rápido e tal. Mas aí eu curti a ideia de você ter uma simulação que é só a cepa normal e a outra simulação que começa com a cepa normal e você introduz a variante no meio da simulação. E aí é mais ou menos isso, nesse sentido que eu estou indo agora. Que você começa com a cepa normal, com um nível de transmissibilidade fixo lá, e depois você começa a introduzir variante, que tem talvez uma transmissibilidade maior, uma letalidade maior. Então eu estou fazendo nesse sentido aí, mais ou menos. Que você consegue, às vezes, assim, essa questão da imunidade cruzada é um pouquinho mais complicada de ser tratada, às vezes você nem precisa dela. O que você pode colocar é só essa questão da... É que eu acho que o fator principal da variante é essa questão de que existe uma probabilidade dela surgir. E a probabilidade dela surgir, ela vem pela questão de mutação e tudo mais. Então, quanto mais infecções você tem, maior a chance de surgir uma nova variante, certo? Então, ela meio que ela dá como se fosse um impulso na gravidade da infecção. Assim, para ficar mais fácil, às vezes não precisa implementar essa questão da imunidade cruzada e tal, porque isso deixa o modelo mais complicado mesmo. Às vezes só coloca isso, tipo, isso é fácil de fazer no agente. Na hora que você faz a infecção, em vez de ser só a infecção, você coloca, em vez de falar que está só infeccionado, você coloca dentro dele a taxa de infecção e a taxa de gravidade dele. E você coloca também uma taxa de mutação, a chance de eu ir para um outro, e a mutação pode ser para menos ou para mais, certo? Aí você faz de que, dado uma transmissão, a chance de ter uma mudança nessa taxa é tal. Aí você compara duas simulações, uma simulação em que existe mutação e uma simulação sem mutação. Aí é só mostrar que o impacto quando você deixa o vírus correr solto é maior do que quando você não deixa, quando você limita a população. Fica o máximo, assim, né? Você consegue mostrar isso em 2 gráficozinhos, assim, é bem tranquilo. Fica bem legal. Certo. Beleza, professor, acho que eu entendi agora. Eu não sei se eu vou conseguir implementar essa parte da imunidade cruzada, mas pelo menos de introduzir novas variantes e ter uma taxa de mutação e tal, acho que fica mais tranquilo. Não, tranquilo, não precisa. Assim, às vezes a gente explode de ideias, mas a gente tem que ser factível, às vezes tem que terminar isso dentro da disciplina, certo? Então, esquece a questão da imunidade cruzada, faz só isso da transmissibilidade que eu acho que já vai ficar super legal, assim, só de ter essas diferenças de transmissibilidade. E assim, tentem fazer e a gente vai interagindo. A ideia dessas aulas agora é a gente interagir eu fiz tal, ficou assim, como é que você acha, tal, e a gente vai atualizando isso, certo? Essa que é a ideia. Certo, professor, obrigado. Show de bola. Então, beleza, vamos ver os outros grupos que colocaram aqui, ó. O Vitor Barros pôs aqui, deixa eu só ver se o cigarro ainda me dá esse cigarro.
Dos outros grupos, vocês já têm tema? Já pensaram em tema? Querem discutir possibilidades de temas? Como é que vocês estão? Tem 2 outros grupos aqui que colocaram o nome, o do Vitor Barros e do Matheus. Ah, e tio do Pablo também. E vocês têm... Mas vocês não definiram no sentido de não ter a menor ideia de que tema, ou a gente está em dúvida entre algumas possibilidades? Não, então beleza. Então, eu vou falar, então, assim, se vocês... Deixa eu só colocar aqui os grupos no sisteminha. Professor, eu vim só para pedir para o senhor me botar como um grupo sozinho por enquanto, para eu conseguir ver o arquivo que está lá da atividade e as paradas, porque eu não estou acompanhando a aula ainda. Aí eu nem sei como que eu vou fazer o trabalho. Aí eu queria pelo menos poder olhar lá no Cigar, porque como eu estou sem grupo, eu não consigo visualizar a atividade. Aí o nome é João Vitor Sinadino. Então, João, eu nem coloquei nada da atividade lá, além daquele textinho lá. Ah, então na verdade, eu disse... Eu vou olhar então a aula gravada lá. Olha as aulas gravadas e entra no Discord, tenta lá, porque tem vários grupos lá que estão se formando lá. Beleza. Certo? Beleza, era Tem só um isso. Discord, tá acessando ele, João? Tenho. Acho que eu entrei hoje. Aí eu vou falar lá com o pessoal para ver. Beleza. Aí, pessoal que tiver aqui não tiver no Discord, só falar que eu posso mandar o link agora. Já coloca aí, porque na dúvida. Esse pessoal fica tímido também. Ó, tem um grupão aqui, adoro grupos grandes. Nossa, esse sisteminha de fazer grupo do Cigar é uma droga. Pessoal, quando colocar o nome, coloca o primeiro nome também. Então, beleza, depois eu ajeito aqui. Mas um dos grupos aí, do Matheus, está querendo falar de vacinação. Mas esse é um dos temas que eu queria que pelo menos algum grupo abordasse. A vacinação, pessoal, na verdade, assim, depende muito da complexidade, se vocês querem brincar. O Lucas está perguntando se pode repetir. Pode repetir, pessoal. Não tem problema, não. O do vacinação, assim, o que é o mais interessante? Assim, tem 2 formas que dá para fazer. Você pode fazer um mais simplesinho, que é com o modelo de compartimentos lá, né, que é aquele modelinho mais simples, que você pode fazer várias perguntas do tipo assim, quanto que eu tenho que vacinar para matar, se eu demorar para a velocidade da vacinação, quanto tempo que ela impacta, tem várias coisinhas que dá para perguntar. Como que você implementa a vacinação naquele modelo? Lembra, lá a gente tinha suscetível, infectado e recuperado. A única coisa que a vacinação vai fazer é pular do infectado para o recuperado. A única coisa é o quê? Ela tem uma demora, certo? Então, ela leva alguns dias para você ir do suscetível para o recuperado. Então, tem assim, você pode, por exemplo, estudar o impacto de
vacinar no meio da pandemia. Faz alguma diferença? Agora ou não? Assim, tem várias coisas que dá para ser feito. Mas eu acho que o mais interessante que dá para investigar, aí seria no modelo de agentes, qual que é a melhor estratégia para vacinação? O que você teria que fazer? Veja aqui, no agente você pode pegar que cada um vai ter uma idade, certo? O que você muda de idade? Você pode mudar assim, ó, dependendo o que você faria, pessoas mais jovens, elas têm uma tendência, elas têm uma taxa de transmissão maior. Por quê? Porque elas se encontram mais. Então, você poderia colocar algo assim, ó, jovens, eles têm, dependendo da idade, a chance de eu encontrar outra pessoa, então, lembra que a transmissibilidade, ela acontece porque uma pessoa encontrar outra, e se uma pessoa encontrar outra e uma está infectada, tem uma probabilidade da outra ficar infectada. Então, você precisa de um encontro, mais vezes uma probabilidade desse encontro virar uma infecção, uma transmissão ou não. Só que o que você faz é que os jovens encontram mais pessoas do que os velhos, certo? Então, na hora de sortear os encontros, você vai dar uma preferência para as pessoas jovens. Mas, por outro lado, os mais velhos, a doença é mais grave para eles. Então, eles morrem mais do que os mais jovens, certo? Mas eles se encontram menos, então eles são menos vetores da doença. Aí a pergunta é o seguinte, se eu tenho uma taxa de vacinação eu não consigo vacinar todo mundo do mesmo jeito, qual que é a melhor estratégia? Será que é melhor eu começar vacinando os jovens que são mais, que transmitem mais? Ou será que é melhor eu começar vacinando os idosos, porque aí eu vou salvar mais vidas? Obviamente, assim, o resultado que você quer é o número de vidas que você salva. Essa é uma pergunta super legal para responder com esses modelos, para brincar com esse modelo. Certo? E é razoavelmente fácil de ser implementado, não é nada muito complicado. Então, vocês podem, mais ou menos, atacar essas duas... Legal. Então, assim, aí o Vitor está discutindo a questão dos leitos disponíveis. Esse também é bem legal. Qual que é o problema disso? Não de ideia. Qual que é o problema que você atacaria com o modelo? A gente tem uma taxa a gente tem uma quantidade, certo, de leitos que você consegue colocar de doentes. Você não tem infinitos leitos de UTI, você não tem infinitos médicos para trabalhar isso, certo? Então, você tem uma coisa que a gente chama de uma saturação do sistema. A saturação é quando você tem uma capacidade e você chega nessa capacidade. Outra possibilidade, não só de leito, é de consumo de oxigênio, certo? Você tem uma capacidade de consumo, que é agora um dos grandes problemas. Como é que você modela, então, esse problema? Imagina o seguinte, como que é a ocupação hospitalar? A ocupação do hospital, a pessoa ela fica infectada, certo? Quando ela fica numa condição que a gente chama de severa, ela é hospitalizada e normalmente então ela vai ficar num leito clínico. Nesse leito clínico, muitas vezes ela já depende de oxigênio, que a gente chama de oxigenoterapia, né? Ela tem normalmente você coloca ou numa máscara ou aquelas cânulas que você está injetando oxigênio lá para melhorar a saturação da pessoa, mas muitas vezes isso acaba evoluindo para uma condição mais grave, que você precisa de um leito crítico, que é uma UTI, em que você vai ter intubação, você vai ter diálise, você vai ter várias terapias mais intensivas para essa pessoa aí. A questão é o seguinte, cada pessoa, ela fica infectada e ela ocupa esses leitos por um período. Ela ocupa o leito clínico por um período e ela ocupa o leito crítico por um período. Você consegue até pegar essas estatísticas. Tipicamente, uma pessoa que vai sobreviver... Deixa eu pegar, ver se tem aqui no...
Tá, tem os dados lá, eu posso passar para vocês no site da Secretaria Estadual de Saúde. Você vai ter média aí em torno de 7 a 8 dias que a pessoa vai ficar lá na UTI. E depende se ela vai morrer ou não. E tem uma probabilidade ainda, dado que ela foi para a UTI, dependendo da idade, se ela vai morrer ou não. Assim, no modelo não precisa ter todos esses detalhes, mas o ponto principal é que ela ocupa, assim, se eu estou colocando 100 novas pessoas por dia, não é que a pessoa vai ficar um dia lá só, tipo, ela vai ficar lá mais tantos dias e isso vai acumulando. Certo? A pessoa sai ou porque ela recuperou ou porque ela morreu. O problema da saturação, então assim, a maioria dos modelos, eles têm uma probabilidade da pessoa, se a pessoa for para o hospital, a chance dela morrer é tanto, se ela for para caso grave, a chance de morrer é tanto. Mas e se ela precisar da terapia grave e não tiver leito? Então isso é algo que vocês têm que dar para incluir no modelo. Se isso acontecer, isso só vai acontecer quando você tiver uma saturação do negócio, tem várias formas de você incluir isso. A forma mais simples é o quê? Você aumenta a mortalidade. Se a pessoa precisar do leito clínico e lá ela não tiver, em vez dela ter uma chance de vida de 40%, ela vai ter a chance zero. Porque ela precisava de um tratamento que não vai ter. Isso significa o quê? Que, tipo, se a infecção está crescendo, você tem uma associação entre o número de mortos e o número de infectados, a partir do momento que você passa do ponto de saturação do sistema, esse número, a mortalidade da doença, ela explode, porque as pessoas que precisavam desse tratamento, elas não vão ter. Certo? Então, como você coloca isso no modelo? Você pode colocar isso no modelo de compartimento, certo? O modelo de compartimento aí você vai colocar assim, ó. Você vai ter o caso de infectados, certo? Você vai ter o caso de suscetível, o caso de infectado, mas aí você também vai pular do caso de infectado, você vai criar um outro grupo, que é o caso de internados graves, certo? Aí, esse caso, e depois, no outro compartimento, você vai ter os recuperados e você vai ter os mortos. Você vai querer olhar, basicamente, esses mortos. Você vai ter casos do cara que está infectado, ele já morre, ele nem passa pelo hospital. Mas a maioria, ele vai de infectado, ou infectado ele vai para recuperado, ou de infectado ele vai para hospitalizado. Aí você considera só os casos graves, assim, certo? E de hospitalizado, ele tem uma probabilidade dele ir para morto e ele tem uma probabilidade dele ir para recuperado. Só que aí, o que acontece? Se esse cara aqui, o do hospitalizado, ele tem um ponto de saturação. O ponto de saturação é quantos leitos que tem lá disponíveis. Se esse cara já estiver saturado, o cara que está infectado, ele nem tem como ir para o hospitalizado. Aí o que você faz é que ele vai direto para o morto, certo? Ou você cria uma probabilidade muito maior. Aí o que dá para você brincar? Você pode mostrar qual que é o impacto, por exemplo, do número de leitos. Se aumentar o número de leitos em um determinado momento, se aumentar 20% o número de leitos, qual que é o impacto na morte dentro disso? Ou, tipo, você compara, essa seria a situação sem saturação, tipo, o número infinito de leitos, dá tantos mortos. Aí você mostra, se eu começo a restringir os negócios, dá tanto. Aí a graça é mostrar, então, qual que é o impacto se eu tenho aquele que o pessoal falava tanto lá, né, de achatar a curva. Quanto mais você achatar a curva, menos próximo você chega no nível de saturação, então menor impacto que você tem na morte, certo? Isso dá para fazer também no de agentes, aí é só uma questão de dentro do agente você construir esse ponto, o cara está hospitalizado ou não, mas o ponto principal é você fazer essa saturação dos leitos, certo? Tranquilo, Vitor? Deu para vocês terem alguma ideia? Tá ótimo. Então, a graça, assim, discutam, pensem na forma de implementar. Eu acho que esse de leitos dá para vocês fazerem na versão de compartimental, que é mais simples, assim, mais fácil de ser feito. Mas tem algumas variáveis lá que não são tão fáceis de serem desenvolvidas. Certo?
Mas só isso, ó, a forma dessa disciplina agora, pessoal, é a gente interagindo. Então, assim, também não precisa esperar, manda lá no Discord, seria legal se cada um entrasse no... O João Vitor, é João Vitor, né? Já criou alguns grupos lá. Então, João, aliás, muito obrigado, João, pela iniciativa lá. Já criou alguns grupos, então vocês podem entrar lá e ir nos grupos, assim, se eventualmente eu não ver, me manda um e-mail que eu entro lá e a gente vai discutindo. A questão seria legal se cada grupo fizesse também dentro de um Git, alguma coisa assim. Mas, assim, a ideia agora é a gente ir interagindo. Mas é importante que vocês já peguem essas coisas, com isso, vocês já conseguem escrever aquele pré-projeto, que é a primeira avaliação, certo? O pré-projeto não precisa da implementação. A graça do pré-projeto é vocês colocando essas coisas no papel, vocês conseguem amadurecer um pouquinho a ideia. Obviamente já pode a maioria programador já quer ir brincando, né? Já pode ir brincando e tal, mas tem que pensar na questão do problema também, qual que é a resposta e tal. Tipo, no caso desse aí, dos leitos, qual que é o impacto da saturação de leitos, e você pode falar qual que é o impacto de aumentar os leitos em questão de vidas que você salva, esse tipo de coisa, certo? Mas, obviamente, isso depende da taxa de infecção e várias coisas. Certo? Mas, assim, pessoal, também eu vou deixar esse vídeo disponível lá. Não sei se alguém tem saco de ficar voltando a ver, então vocês podem ver de novo. E eu estou disponível, pessoal. Então, assim, e vocês têm esse tempo. Oficialmente, vocês têm a manhã inteira pelo menos 4 horas de sexta para trabalhar nisso. Para ser suficiente, mesmo considerando a parte de programação e tal. Por isso que é interessante que vocês formem grupos e tal. Eu só quero que vocês tentem se organizar para pelo menos daqui a 1 ou 2 semanas vocês já estarem me mandando essa parte do pré-projeto, certo? Porque lembrando que o que vocês têm é um projeto curto, é de 1 mês, certo? Então vocês têm agora para brincar. Mas assim, a maioria aí é coisa que em uma manhã, assim, se vocês fizerem uns hackathon próprio aí, vocês resolvem isso rapidinho, assim, certo? E tá em dúvida, qualquer coisa, eu tô disponível aqui também, certo? Ainda tem muita gente sem grupo, na verdade, então é bem... Vou colocar os grupos aqui no cigarro. Será que o cigarro... Esse timeout do cigarro é para se matar. Aqui é o Tom Gil, Gabriel, Caldas, Matos, Paulo Ramon, Gabriel Guilherme Severo. Severo, Victor Barros, show, grupo feito, Francisco Mateus. Só ainda temos aqui, ó, metade da galera tá sem grupo ainda, assim, tentem o mais rápido possível formar esses grupos aí para a gente ir definindo, certo? Tentem não deixar para a última hora, que não é algo que vocês vão conseguir fazer em 1 semana, a não ser que vocês peguem a semana inteira para fazer, né? Dá um trabalhinho, certo? Mas vamos interagindo, então, entre lá no Discord e tudo mais. Pessoal aí que eu já dei uma ideia, com certeza vão surgir mais dúvidas enquanto vocês estiverem implementando e tal, então a gente pode marcar horários de conversar, às vezes só o grupo e tal, e olhar o código e tal, certo? Então fiquem à vontade, mas tentem num primeiro momento ir fazendo por vocês, já tentar fazer uma simulação
e com isso depois ir modificando. Também não saem gritando no primeiro momento de desespero, certo? Que é legal que vocês quebrem a cabeça um pouquinho. Mas conversem com o pessoal, e quem não está com grupo, pessoal, agiliza. Já era para vocês terem grupo aí, ó. Tem muita gente sem grupo ainda. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês. Eu vou estar por aqui, qualquer coisa. Se qualquer coisa, gritem. Certo? Então, beleza.